Estamos aqui no seminário Informação para o Meio Ambiente, promovido pela ONG Ponto Terra, aqui em Belo Horizonte. E estamos com o palestrante que fez a primeira exposição, Fábio Feldman, ex-deputado federal, constituinte, que deu origem ao capítulo Meio Ambiente na nossa Constituição Federal. Fábio tem uma participação ampla na área ambiental, inclusive tem feito trabalhos representando o Brasil em fóruns sobre mudanças climáticas. E aqui, Fábio, ouvimos atentamente a sua explanação e principalmente sobre esse livro que você lança, Sustentabilidade Planetária. Onde eu entro nisso? Esse livro aqui, que ele falou um pouco sobre ele durante o seminário. E eu gostaria, Fábio, se você dissesse para o nosso telespectador o que você coloca de mais importante nessa publicação. Bom, primeiro, Almir, prazer estar com você novamente, mais uma vez nesses últimos anos que nós temos estado trilhando juntos, né? E você sabe que um dos grandes desafios nossos é engajar e mobilizar, especialmente os jovens. Então, o objetivo do livro foi um pouco numa linguagem muito visual, com muito desenho, muita fotografia, colocar esses grandes temas da sustentabilidade planetária. Quer dizer, então o livro ele tem texto, eu tive muita preocupação em ancorá-lo com uma boa bibliografia, mas sobretudo ele tenta inspirar as pessoas a se engajarem nessa questão que eu considero a grande questão da nossa geração e da geração dos mais jovens. Fábio, uma das questões que se coloca no ambientalismo há muito tempo, eu acho que uma frase que ficou gravada na minha memória e que parece que cada dia ela está mais atual, né? Quando a gente fala nos problemas globais, a gente tem que sempre resgatar a importância dos problemas locais, né? Quer dizer, pensar globalmente e agir localmente. Você retrata isso também? Não, Almir, eu acho cada vez mais, inclusive os desafios são de mudança de comportamento, de atitude, de ação. Isso se dá onde as pessoas vivem, né? Quer dizer, essa mudança ela tem que existir e no local é na cabeça e no coração das pessoas, né? Quer dizer, esse é um local que tem que existir, quer dizer, as pessoas têm que se sentir vinculadas aos nossos temas, enfim, tem que compreender a importância dessas discussões. E no global, quer dizer, o livro tenta demonstrar o que a ciência está mostrando, que nós estamos perigosamente ultrapassando todos os limites do planeta, seja na questão de água, seja na questão de biodiversidade da vida no planeta, que você conhece super bem, especialmente na sua luta pela preservação da Mata Atlântica no Espírito Santo. Quer dizer, eu acho que nós temos um desafio muito grande pela frente. E ainda que o patamar de consciência hoje seja radicalmente diferente do que era há alguns anos atrás, traduzir isso em ação é dificílimo, inclusive com muita resistência do que eu chamo setores afetados por essa preocupação. De certa forma contraditória a gente imaginar que naquela época, né, a gente tinha, quando os movimentos ambientalistas se consolidaram mais fortemente, inclusive os trabalhos que você levou como parlamentar, né, em prol do meio ambiente, que hoje esse tema tivesse mais entrada, mais permeabilidade na sociedade, ele ainda tem encontrado uma certa resistência, uma certa dureza, né, como você mesmo coloca na sua exposição. Almir, porque as nossas questões estão e vão cada vez mais provocar mudanças muito radicais, eu diria quase revolucionárias. Quer dizer, a maneira como a gente produz terá que se modificar, quer dizer, conservação de água, conservação de energia, enfim, intensidade da natureza na produção,
consumo é um grande tema, né? Então, quer dizer, a resistência, de fato, ela existe porque as mudanças que estão vindo, que já estão vindo, elas são muito radicais. Quer dizer, eu sempre gosto de lembrar que eu fui advogado da Associação das Vítimas da Poluição de Cubatão na década de 80. Quer dizer, naquele momento, quer dizer, as crianças no maior polo petroquímico siderúrgico do Brasil estavam nascendo sem cérebros porque as empresas poluíam. Quer dizer, nós avançamos. Hoje seria inadmissível, né, qualquer possibilidade desse tipo de contaminação. Então é uma luta difícil, mas eu acho que, eu quero insistir, eu acho que o patamar de consciência é outro. Agora, gente como nós, gente que está há muito tempo trabalhando, conhece o assunto, tem um pouco que fazer esse esforço de abertura para os jovens. Quer dizer, eu acho que é um esforço obrigatório, constante e difícil. Nós vimos aí durante o debate em que uma jovem levantou e colocou a sua um pouco decepção pelo fato dos discursos não acompanharem a prática que os políticos e autoridades têm levado, inclusive até no meio empresarial, né, usando de uma certa forma demagógica a sustentabilidade. Quer dizer, há muito avanço, mas há muita maquiagem ambiental, há muita conversa, há muita retórica, muita publicidade, enfim, que é resultado da nossa luta, né? Quer dizer, as empresas, ou muitas delas, se sentem obrigadas a dizer, olha, pessoal, eu sou sustentável. Só que não é verdade, é muito menos do que ela diz que faz, normalmente, que as empresas dizem que fazem. E nós temos que criar mecanismos para cobrar isso. Agora, eu achei que o depoimento dessa menina, que aliás eu acho que você deve entrevistar, foi muito emocionante, né? Uma menina muito jovem, que ficou com a voz embargada, diz, olha, eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, passei num concurso do IBAMA, quero me trabalhar com isso, casei, estou fazendo a casa, quero que seja sustentável e não estou conseguindo. Quer dizer, eu achei que o ponto alto foi o depoimento dela, né? Que ela tem a idade que a gente tinha quando a gente começou naquela época, né, Almira? Quer dizer, lá se vão o quê? 30 anos? Agora, Fábio, com relação ao tema do seminário, é o nosso a ONG presidida pelo Ronaldo Vasconcelos, uma grande figura também do cenário político e nacional, né? Aqui principalmente para Minas Gerais, né? Como você vê esse seminário com o objetivo de trabalhar a informação ambiental? Olha, primeiro, eu acho que o primeiro comentário é o seguinte: parabéns a Ponto Terra e ao Ronaldo e todo o pessoal pelo fato de ter uma ONG uma ONG ativa nos últimos 13 anos. Isso não é uma tarefa fácil. Quer dizer, manter uma ONG ativa por mais de 10 anos é uma tarefa que no Brasil tem sido difícil. A gente acompanhou quantas ONGs que foram criadas, surgiram e que com o tempo se desmobilizaram. Então, em primeiro lugar, isso. Segundo, a importância do tema da informação. Quer dizer, como é que a gente dá acesso à informação? Porque isso até, Almir, no livro ficou muito claro para mim. Você sabe que o número de relatórios das Nações Unidas, das universidades, é tão grande sobre os nossos temas que, passados 15 dias, um mês, muitas vezes você corre o risco de tua informação estar um pouco obsoleta, ainda que a diretriz esteja correta. Então, como que a gente faz para manter... A velocidade é muito alta. E alguém também colocou a dificuldade de filtrar. Quer dizer, você tem que... Quer dizer, eu acho que um pouco o que você faz, pelo seu programa, é um papel importante que é o filtro. Porque pela experiência, pela sabedoria, você, na entrevista, consegue selecionar o que é importante. Porque senão a pessoa tem, na minha opinião... bombardeada. Inclusive, por exemplo, no tema de clima, se você olhar, quer dizer, a ciência está dizendo existe
praticamente está confirmado aquecimento global, mas o que você vê de relatórios, os mais diversos, desmentindo isso, mesmo que não sejam, na minha opinião, reconhecidos cientificamente, quer dizer, essa guerra de informação cria muita dúvida, não é isso? Quer dizer, mesmo a gente que está na área, né? Quer dizer, informações, contradições e contradições, quer dizer, que dificulta muito você acompanhar e monitorar. Por isso que eu acho que esse evento tem a importância de colocar um pouco que postura nós devemos ter com a informação. E também um outro aspecto que não foi colocado, que é gerar informação quando ela não existe. Quer dizer, é um direito de cidadania eu saber, escuta, Vitória, como é que está a poluição do ar em Vitória? Existe essa informação? Ela está disponível? Por exemplo, quando eu entrei como secretário de Meio Ambiente de São Paulo, a Agência Ambiental de São Paulo não media os principais poluentes há muitos anos. Não media. Então, quer dizer, eu acho que a Ponto Terra está de parabéns por trazer essa oportunidade de debater e, além de tudo, da gente se encontrar, né, Almir? Porque no mundo corrido, eu acho que é bom, quer dizer, Almir, o que você está fazendo, o que você acha, quais são as nossas perspectivas, Zé Carlos, Ronaldo, Soninha. Eu acho que esse convívio, essa troca, ela não é, digamos assim, substituída pela internet, quer dizer, enfim, o que você está achando? E aí você me ajuda, na verdade, a saber qual é a direção que eu devo navegar, quer dizer, essa troca me faz falta, né? Quer dizer, a gente nem sempre tem essa oportunidade de estar aqui. Escuta, como é que está lá? O que você está fazendo? O que você acha de fazer isso? É assim que as grandes ideias acabam evoluindo, né? É verdade. Agora, Fábio, a gente está falando de uma ONG, né? A durabilidade dela, nós temos uns bons exemplos de ONGs no Brasil, né? Tem a SOS, Mata Atlântica, tem várias outras, né? Trabalhos interessantes. Mas a gente sempre esbarra numa dificuldade. Você que tem uma experiência internacional muito grande, inclusive com outras organizações não governamentais, porque aqui, quando se fala em uma manutenção de organizações não governamentais, quando se cobra alguma coisa, as pessoas até são acusadas de serem, como se diz, de estarem explorando aquela atividade. Por outro lado, você vê as ONGs internacionais que hoje têm voz ativa e força, elas têm uma colaboração, a donation, né? Aquela que você entra no site da ONG, né? A manutenção é feita por milhares de seguidores que pagam, né? E querem manter aquela organização dando voz para aquilo que eles acreditam que deva ser defendido. Primeiro, eu vou começar pelo comentário final seu, Almir. Imagina se nós tivéssemos, na polêmica do Código Florestal, quer dizer, um conjunto grande de ONGs com muitos filiados. Quer dizer, que você, num determinado momento, dissesse, olha, turma, está acontecendo isso, então dirijam e-mails ou telefonem para os parlamentares. Teria feito toda a diferença, não é isso? Quer dizer, eu comentei aqui, o Greenpeace tem, no mundo, 2.800.000 filiados. Quer dizer, todos eles praticamente colaboram. Todos colaboram. O Greenpeace não recebe dinheiro nem de governo, nem de empresa. Então, eu acho que, politicamente, é muito importante que a gente crie ONGs com base, com um número grande de filiados que legitimem a ação. E dois, uma coisa que você falou, que é uma legislação tributária que facilite o ingresso de recursos para ONGs ambientalistas. Quer dizer, a área de cultura tem lei Rouanet, esporte tem a sua legislação própria, e meio ambiente, que é fundamental, quer dizer, você não tem mecanismos tributários que permitam, inclusive, financiar teu programa. Quer dizer, teu programa tem um interesse público, está ligado a divulgar conteúdos fundamentais. Quer dizer, se ele tivesse ligado e patrocinado por uma ONG,
você poderia deduzir os teus custos. Hoje é muito difícil, até porque às vezes você tem que manter a sua independência. Quer dizer, você não pode receber dinheiro, quer dizer, se você é uma ONG 100% de empresa. Não sou contra, acho que pode receber, mas tem que manter uma certa independência e autonomia. Quer dizer, e com a situação tributária de hoje é muito difícil, amigo. Alcançar esse patamar das ONGs estrangeiras. Não, quer dizer, não, estrangeiros tem, e vou até fazer um comentário. Hoje, grande parte das ONGs estrangeiras vivem de recursos brasileiros, ou governamentais, ou mesmo de empresas do Brasil. Quer dizer, então nós temos que aprender com eles. Isso não é uma crítica, mas o fato é que nós temos que mudar essa cultura. E quero insistir, quer dizer, por que discriminar a área ambiental, Almir? Por que Lei Rouanet existe, não pode ter uma coisa até aprendendo com ela para a nossa área? Não tem explicação. É menos importante meio ambiente do que a cultura? Não. É tão importante quanto. Então, essa é uma luta no Congresso Nacional. Por isso que eu quero dizer aqui para os telespectadores do Almir que eu gostaria muito de vê-lo representando o planeta e o Espírito Santo, porque enquanto nós não tivermos representação política, é difícil. Quer dizer, cultura tem todos os artistas, a classe artística, esportes, todos os esportistas. Aliás, hoje você tem até o Romário como jogador de futebol, enfim. Quer dizer, na área de meio ambiente você tem uma representação muito pequena, e não tem uma mobilização da sociedade em prol do que avançaria, permitiria uma mudança de patamar e de qualidade de ação, Almir, na minha opinião, radical, né? Imagina, você poder ter ONGs que deduzam o imposto de renda, inclusive da pessoa física. Eu contribuo e lá na minha declaração de pessoa física, ela é dedutível. Em outros países, como nos Estados Unidos, né, você tem pessoas quando vão chegando na idade mais madura que querem dar sua contribuição, que não querem necessariamente estar dando essa contribuição dentro de governo, elas fazem isso através de fundações, ONGs, né, que até colocam à disposição a sua experiência, a sua expertise durante toda a vida. Quer dizer, você tem uma cultura que estimula isso, né? Quer dizer, ou a pessoa dedica o seu tempo, trabalho voluntário, mas nos Estados Unidos também tem, por exemplo, uma ONG que é muito importante nos Estados Unidos chama The Nature Conservancy. A TNC, como a gente chama, ela é a maior ONG americana em termos de propriedades. E ela funciona muito assim, quer dizer, a pessoa faz uma doação de uma propriedade e deduz o valor da propriedade no imposto de renda. Quer dizer, e estou dizendo, imagina você poder permitir isso, quer dizer, às vezes o sujeito tem uma propriedade importante de Mata Atlântica, de cerrado, de campos de altitude, enfim, e ela, quer dizer, ela pode fazer essa doação e este valor de doação é dedutível. Quer dizer, enfim, nós temos que repensar isso, Almir. Eu acho que as ONGs no Brasil fazem um trabalho heróico, mas ele poderia ser alavancado com esse tipo de mecanismo. Certo. Fábio, então, para concluir, as pessoas que querem adquirir o seu livro, como que elas chegam a adquirir? Almir, o livro tem uma distribuição relativamente restrita. Nas grandes livrarias ele existe, mas se a pessoa quiser, eu acho que hoje o mais fácil é via internet. Quer dizer, nas grandes livrarias, Saraiva, Cultura, porque infelizmente, quer dizer, a capacidade da editora de distribuir é muito pequena, é uma editora muito pequena e esbarra com esse tipo de dificuldade. Quer dizer, então, se entrar no site das grandes livrarias, normalmente o livro tem, inclusive, por exemplo, o Walmart também tinha, há algum tempo atrás, ele tinha um livro, inclusive, com preço promocional. Então, quer dizer, eu acho importante que as pessoas vejam e leiam o livro. Eu estou te mandando até
2 ou 3 exemplares, se você quiser sortear, tal, um para você com dedicatória. E gostaria muito de ouvir os comentários, porque o livro ele traz uma proposta conceitual atrás dele, que é essa ideia de mobilizar. E queria agradecer, Almir, mais uma vez a oportunidade de estar com você no programa, com teus telespectadores, e mais do que tudo, a gente realinhar. Enfim, Almir, o que nós vamos fazer, né? Muito obrigado, Fábio, mais uma vez, e principalmente pela sua humildade aí, está sempre buscando aperfeiçoar e trazer novidades na área ambiental. Obrigado, Fábio.